Sabe, o nosso mundo tá cheio de coisas que simplesmente não fazem sentido. Lugares e eventos que desafiam a ciência, a lógica e que fazem a gente se perguntar se realmente entendemos o mundo em que vivemos. Pois é, e é essa pergunta que vai guiar a gente hoje. Vamos embarcar numa viagem por alguns desses lugares, desses eventos que até hoje ninguém conseguiu explicar. É uma mistura, né? Um pouco de arrepio e um fascínio enorme. Então, bora começar? Nosso primeiro destino é um vale lá na Noruega, um lugar onde o céu dá um show de luzes que, olha, é de cair o queixo e totalmente inexplicável. Imagina só a cena. Você tá lá no meio da Noruega e de repente, do nada, o céu se enche de luzes. Luzes de várias cores, de vários tamanhos, dançando no escuro. É exatamente isso que acontece no Vale de Resdalen. E não é de hoje, não. Faz décadas que isso intriga todo mundo, de moradores a cientistas. E o mais doido é que não é sempre a mesma coisa. Quem vê descreve padrões totalmente diferentes. Tem umas luzes que são enormes, amareladas e ficam paradas por horas. Outras são tipo flashes, brancas e azuis, cortando o céu numa velocidade absurda. E tem mais. Algumas parecem até interagir umas com as outras, como se tivessem algum tipo de comunicação. Agora pensa na frequência disso. No pico, lá no comecinho dos anos 80, eram quase 30 avistamentos por mês. É praticamente um por dia. O negócio ficou tão sério que instalaram uma estação de pesquisa permanente lá, só para tentar decifrar que raio está acontecendo. Tá, mas e aí? Qual é a explicação? Bom, a ciência tenta, né? Falam de uma mistura de geologia local com atmosfera, talvez algo a ver com plasma ionizado, mas e o comportamento que parece inteligente? Isso abre a porta para todo tipo de especulação, principalmente sobre OVNIs. A real, até hoje, ninguém bateu o martelo. Nenhuma teoria foi provada. O mistério de Hesdalen continua no ar. Literalmente. Ok, saindo dos céus da Noruega, vamos descer para terra firme. E que terra! Nossa próxima parada é um deserto. Um deserto com um quebra-cabeça estampado no chão. Milhares e milhares de círculos perfeitos. Eles são conhecidos como círculos de fadas. E são exatamente isso, círculos no chão onde, por alguma razão, nada, absolutamente nada, cresce. E o mais estranho é que em volta deles a vegetação é normal. E não é um ou outro, não. Estamos falando de uma área gigantesca coberta por eles. E alguns desses círculos podem durar até 75 anos. Aqui a gente tem um confronto clássico, né? De um lado, a ciência tentando explicar, será que são cupins subterrâneos? Ou as próprias plantas competindo por água? Quem sabe gases tóxicos saindo do solo? Do outro, o folclore local, que é muito mais poético. Dizem que são pegadas de deuses ou rastro de dragões. O resultado dessa batalha? Um empate. Ninguém tem a prova final. Próximo mistério. Agora a gente vai ver um verdadeiro truque de ilusionismo da natureza. Um lugar nos Estados Unidos onde metade de um rio simplesmente, puf, desaparece. É um lugar que deixa qualquer cientista de cabelo em pé. Imagina, o rio Brulher se divide. Uma parte segue seu curso normal. A outra despenca num buraco chamado Chaleira do Diabo e some. E já tentaram de tudo para descobrir para onde essa água vai. Jogaram corante, nada. O corante nunca mais apareceu. Jogaram bolinhas de ping-pong, rastreadores, nada. Até aparelhos de GPS foram engolidos sem deixar nenhum sinal. É um buraco negro de água. E claro, quando a ciência não tem resposta, as lendas aparecem, né? O pessoal da região diz que ali é um portal para outra dimensão. Ou, como o nome sugere, que foi o próprio diabo que fez o buraco para capturar almas. A imaginação voa solta. Agora a gente vai para um lugar com um apelido bem sugestivo. O Triângulo das Bermudas da Transilvânia. É uma floresta na Romênia famosa por uma energia, digamos, pesada e por todo tipo de atividade paranormal. A lista de coisas esquisitas que acontecem por lá é longa. Tem uma foto super famosa de um OVNI dos anos 60, tem gente que jura ver fantasmas, e quase todo mundo que entra na floresta sente uma ansiedade esquisita, uma sensação de estar sendo observado, sem falar nos sintomas físicos, tipo dores de cabeça e náuseas do nada. Ah, e as árvores de lá são todas tortas, retorcidas, e tem um círculo no meio da floresta onde nada cresce.
E aí as teorias para explicar tudo isso são tão bizarras quanto os próprios acontecimentos. Tem quem acredite que é um portal interdimensional, outros já vão para o lado da conspiração, dizendo que ali era um local de experimentos secretos. É uma loucura. Tudo bem, vamos para o nosso último caso de hoje. Vamos para uma área misteriosa sobre um dos grandes lagos da América do Norte. Um lugar com um histórico sombrio de navios e aviões que simplesmente sumiram. Pois é, todo mundo conhece o Triângulo das Bermudas, né? Então, o Lago Michigan tem a sua própria versão. Uma região famosa não só pelos desaparecimentos, mas também por relatos de anomalias magnéticas, que deixam as bússolas malucas e até luzes estranhas que aparecem debaixo d'água. E o caso mais emblemático de lá é o do voo 2501. Em 1950, um avião com 58 pessoas a bordo simplesmente desapareceu do radar sobre o lago. Fizeram buscas gigantescas, mas a fuselagem principal e os corpos nunca foram encontrados. Nenhuma resposta, nenhuma conclusão. Só mistério. Então, o que poderia ter acontecido? As explicações mais pé no chão falam das tais anomalias magnéticas ou de tempestades superviolentas e repentinas. Mas, claro, tem o outro lado. Muita gente ainda fala em portais, em forças sobrenaturais. Até porque as explicações mais simples não conseguem justificar todos os detalhes estranhos desses desaparecimentos. Então, a gente passeou por luzes no céu da Noruega, círculos no deserto da Namíbia, um rio que some, uma floresta mal assombrada e um lago que engole aviões. Todos esses lugares têm uma coisa em comum. Eles são um lembrete de que, por mais que a gente avance, o nosso mundo ainda guarda muitos segredos. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Quando a gente se depara com algo, assim, inexplicável, qual é a reação? É o medo do desconhecido que fala mais alto? Ou é aquele fascínio, aquela vontade de entender o que ainda falta descobrir? A resposta? Bem, essa é mais um mistério.